gosta de brincar? E quando a gente termina de fazer atividade da escola, a gente vai brincar. A gente brinca a tarde toda, a gente para ajudar a mamãe em casa. Sua mãe está no trabalho? E você ajuda a fazer as coisas em casa para quando ela chegar e encontrar as coisas prontas? Ajudo. Juliane, ajuda. Quem mais ajuda a mamãe? A Cauane. Quem mais ajuda? Kaira, Kayla, Kathleen, Maria. Os outros ainda não sei o nome. Kathleen, né? Kathleen. Muito bem. Então a gente sabe que é um tempo de brincar e é um tempo de ajudar nas tarefas de casa. Mas será que aqui tem alguma criança que diz assim: agora eu vou ser a chefe da casa? Eu agora vou sair para trabalhar. Vou ganhar o meu dinheiro porque eu quero ficar o dia todo de domingo na frente da TV assistindo TV. Será que tem alguma criança aqui assim? Será que a gente quer brincar e brincar? Não. A gente tem o tempo de brincar e o tempo de ajudar em casa, mas trabalhar na rua pode? Não, porque a gente é Eu também sou criança, viu? Vou colocar aqui como eu também criança, né? Eu não trabalho na rua, trabalho em casa, então eu também sou criança. Tia Fê vai trabalhar todo dia, né? E tia Érica fica em casa. A tia Érica trabalha em casa mesmo. Só que a gente vai falar de alguns personagens da Bíblia que Jesus falou enquanto era do tamanho de vocês, ou até menor. A gente conhece uma história, eu vou dar uma pista, mas que vocês sabem quem é. De uma criancinha que nasceu numa época onde todos os meninos, quando nasciam, os policiais iam lá e matavam. Quem foi essa criança? Moisés. A mamãe de Moisés, Joquebede, ela engravidou. E quando engravidou, Deus tinha um plano e um projeto na vida do bebê dela. Todas as crianças, quando nasciam, eram jogadas vivas no rio Nilo para morrer. Só que Joquebede, instruída pelo Senhor, segurou seu bebê por quanto tempo, crianças? Quem sabe quanto tempo Joquebede guardou o bebezinho dentro de casa? Eu ouvi aí alguém falar bem baixinho. 3 quê? Isso, muito bem, 3 meses. Por 3 meses, ela guardou o seu bebezinho em casa. Será que esse bebê chorava? Chorava ou não? Chorava. Será que ele sentia cólica? Sentia. Então não foi fácil ela guardar o bebezinho dentro de casa. Mas houve um tempo de Deus na vida de Moisés. A sua mamãe guardou ele por 3 meses e ele cresceu muito, o choro dele já ia ficando mais forte. Então ela resolveu fazer um cestinho e colocar Moisés dentro do cestinho. E colocar aonde, crianças? Dentro do rio. Como era o nome do rio? Nilo. Era o rio Nilo, onde a filha de Faraó ia todos os dias se banhar com as suas servas. E aquele bebezinho estava ali, naquele cestinho, e as filhas dele achou. E o tempo de Deus na vida de Moisés estava se concluindo, porque Deus tinha um propósito daquela criança. Aquela criança nasceu, a sua mãe conseguiu esconder ele por 3 meses, foi colocado num cesto, correndo todos os perigos de algum bicho pegar, de ele sentir frio, de ser molhado, mas ele passou por todas essas dificuldades e quando ele chegou praticamente nos braços da princesa, ainda teve uma surpresa. Quem foi que criou essa criança? A filha. Não, quem criou ele no início foi a sua própria mamãe. Porque Deus, ele tem um cuidado especial com nós. Deus tem um cuidado especial com cada um de vocês que estão aqui. A mamãe dele, guiada por Deus, escondeu 3 meses, botou num cestinho. E quando precisou de uma ama de leite, foi a própria mãe que cuidou dele.
E aí a gente viu que o plano de Deus se concretizou na vida de Moisés, porque ele cresceu e se tornou o libertador de Israel. Olha aí, o tempo de Deus chegou na vida de Moisés. Moisés, de criança, que foi ali praticamente abandonada, mas encontrou o tempo de Deus na vida dele. Ele foi o libertador de Israel. Deus enviou ele para ir ao Egito. E todo mundo já ouviu falar das 10 pragas do Egito. Então, aí dessas 10 pragas estava na direção de Deus. E foi Moisés que foi lá e tirou o povo de Deus com mão forte. Porque Deus tinha feito uma promessa àquele povo, que eles passariam por 400 anos de escravidão. Mas o Senhor levantaria um libertador para ir lá e tirar o povo com mão forte. E Moisés foi esse grande libertador. O tempo de Deus chegou na vida de Moisés. Mas será que Deus não falou com mais nenhuma criança na Bíblia? Hein? Quem sabe? Será que Deus não só falou com Moisés enquanto era bebezinho? Falou com Davi. Teve mais uma criança que Deus falou, que chamou ainda pequenininha, uma pequena missionária. Ela nasceu lá em Israel também e teve pegaram um povo de Israel e levaram cativo, levaram preso para a Babilônia. E uma meninazinha havia nascido na Babilônia e foi levada para longe de seus pais. E essa meninazinha cresceu e se tornou a serva de Naamã. E ela não ficou murmurando nem reclamando. Será que ela tinha tempo de brincar? Será que ela tinha tempo de ficar na porta da rua conversando com os coleguinhas? Ou de assistir TV? Não, ela não tinha tempo para brincar. Ela não teve o tempo de ser criança, mas ela teve o tempo de ser missionária do Senhor. Glória a Deus. Ela levou a palavra à sua senhora. Naamã era um homem muito poderoso, mas ele estava com lepra, uma doença que na época não tinha cura. E essa pequena serva que foi levada, tirada do meio da sua família, foi tirado o tempo da sua infância, mas ela foi levada ali e ela serviu ao Senhor com alegria. Ela disse: minha senhora, lá em Israel há um profeta por nome Eliseu, e se você, meu senhor, for até Eliseu, com certeza Deus vai curá-lo. E essa criança, apesar de ela ter sido tirada da sua infância, mas ela serviu ao Senhor. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele usa criança, Ele usa adulto, Ele usa até animais. Quem lembra de um animal que foi usado na Bíblia? Quem lembra? Quem foi o homem que foi profetizar contra Israel e o seu animal falou com ele? Quem lembra? Balaão, ele foi profetizar contra o povo abençoado de Deus e a sua jumenta falou com ele. Tá vendo? Deus, quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. E essa pequena serva, ela era praticamente da idade de vocês, pequenininhos, que estavam ali longe da família dele, que tinha motivo para reclamar, para chorar, para ficar nos cantos, mas ela resolveu, na sua infância, servir a Deus, dar ouvido à voz do nosso Criador, e serviu com alegria, e indicou Naamã para o profeta, e toda a sua família foi salva, porque naquela época, quem dizia o que a família ia ser era o marido. E quando Naamã, ele recebeu a cura, com certeza ele se converteu ao Senhor e toda a sua família. Deus tinha um plano na vida daquela criança. Ela foi tirada do meio da sua família, perdeu a sua infância, mas salvou a vida de Naamã. Teve outra criança também que foi tomada do meio da sua família, viveu naquele tempo antigo e se tornou também, na verdade ela não foi tomada, ela foi dada pela própria mãe. A mãe dele,
chorava muito e pedia a Deus um filho, porque ela não tinha filhos. E naquela época, não ter filhos era uma maldição. E a sua mãe chorava, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. E ela chorou por 20 anos. Quem sabe quem era esse personagem? Que a mamãe dele chorou 20 anos pedindo um filho. A mamãe Val tá aqui chutando pra Cauane, eu tô vendo. Era a mamãe Ana. A mamãe Ana chorou 20 anos pedindo um filho. E Deus concedeu a ela uma criança. E ela já não tinha mais esperanças, talvez, de ter um filho. Era 20 anos de oração, 20 anos clamando a Deus, 20 anos dizendo: Deus, tira a minha vergonha, tira, Senhor, Deus, até nessa maldição da minha vida. Eu quero ser mãe, me dá um filho varão. Ela não aguentava mais o sofrimento de todos os dias ir lá, todos os anos, subir a Siló para sacrificar juntamente com a sua família. E Penina, que era uma outra mulher de seu marido, tinha filhos, e ela ficava praticamente de babá dos seus enteados, porque ela não tinha filhos. Ela sofria muito e chorava muito. Mas um dia ela mudou a oração e Deus ouviu. Ela disse a Deus: Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregá-lo ao Senhor. E o tempo de Deus chegou na vida de Ana, e Ana teve um bebê. Só que ela tinha feito uma promessa. Será que era fácil cumprir a promessa que ela fez? Será que ela 20 anos esperando um filho, e quando ela teve esse filho, ela tinha que levar lá para casa do profeta Eli? Será que era fácil? A gente, quando vai para casa de um amiguinho, passar o final de semana, a gente vai na festa, fica sexta, sábado. Quando é no domingo, a gente já tá sentindo saudade da mamãe, né? Assim? A gente já quer dizer: que hora minha mãe vem me buscar? Que hora meu pai vem me buscar, não é? Imagine que aquela criança, assim que parou de mamar, a mamãe dela foi e levou ela para o profeta Eli, porque ela tinha feito uma promessa. E o tempo de Deus na vida dela tinha chegado, e ela tinha tido um filho. Como era o nome dessa criança? O filho de Ana e Elcana, como era o nome dele? Samuel. Samuel, quando ele cresceu, a mamãe dele foi lá e entregou ao profeta Eli. Disse aqui: por esta criança orava eu. Deus me deu e eu vim pagar o meu voto. E pela fidelidade de Ana, Deus ainda deu mais 5 filhos a Ana. O tempo de Deus chegou e superabundou na vida de Ana. Ana foi muito feliz, ela não abandonou seu filho. Todos os anos ela ia visitar. Mas não era uma condição fácil, porque Ana, 20 anos orando pelo seu filho, e assim que ele cresceu um pouco, ela teve que levar para Eli. Mas o tempo de Deus chegou na vida de Samuel também, e ele se tornou um grande profeta em Israel. Olha só, ele se tornou um grande profeta. Como era o nome dele? Samuel. Como era? Fala bem alto aí para Jesus ouvir. Samuel. E como foi que Jesus falou com Samuel? Foi assim, desse tamanho já como profeta? Ou assim pequenininho? Pequenininho. Quem lembra como foi que Deus falou com Samuel? Samuel estava brincando, estava jogando carta, jogando dominó, assistindo TV. Ou será que estava no celular? Estava no Facebook? Como foi que Deus falou com Samuel? Foi na hora que ele estava lá no WhatsApp? Ele estava dormindo, porque naquela época dormia-se cedo, mas ele tinha que ficar acordado até uma certa hora, porque ele tinha que apagar todas as luzes, as lamparinas dali do tabernáculo. Então ele ficava acordado até apagar todas as lamparinas, e depois ele ia dormir. Quando ele se deitou, ele ouviu alguém chamar. Como foi que chamou? Samuel, Samuel. E ele correu para quem? Ele correu para um profeta Eli. A mãe dele estava lá na casa dela.
E o profeta Eli era que tomava conta de Samuel. E quando ele correu para Samuel correu para Eli, ele disse: vá dormir, porque eu não te chamei. Samuel não conhecia Deus, de ter um relacionamento com Deus, mas Deus ele queria se relacionar com Samuel. E Samuel ainda era uma criança. Então Deus ele fala com crianças. Será que nós estamos tendo o ouvido bem aguçado para ouvir quando Deus chamar Cauana, Cauana? Será que nós estamos com o ouvido bem aguçado para quando Deus chamar Maria, Maria? Será que a gente vai ouvir? Ou será que a gente fica o tempo todo no celular, lá no joguinho, no WhatsApp, no Facebook? E quando Deus chamar Maria, Cauana, a gente vai ouvir? Será que a gente vai ouvir, crianças? A gente está tirando o tempo de Deus no nosso dia? Será que a gente está entregando o dízimo do nosso tempo também? Porque entregar o dízimo não é só trazer o dinheiro e colocar no gasofilácio. Entregar o dízimo é a gente pegar tudo que Deus nos concede e devolver uma parte para o nosso Deus. Deus nos dá 24 horas. E será que a gente tem que tirar as 2 horas que é do Senhor? Ou a gente só tira essas 2 horas quando a gente vem para a igreja? Quando a gente fica 2 horas aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Ou durante a semana, no dia que não tem culto, a gente também tira esse dízimo? Será? O Senhor hoje traz um despertamento para as crianças também. E para mim, porque quando Deus fala com vocês, Ele já falou comigo. Será que eu estou tirando o tempo necessário para cultuar a Deus? Será que eu estou devolvendo a Deus aquilo que Ele me deu? Porque Deus Ele nos deu saúde, nos deu braços, nos deu perna. E quantos estão aí que não tem braço, não tem perna, está entubado agora por conta da Covid, está numa cama de hospital, desejando estar aqui cultuando a Deus e não está? Samuel ele foi se deitar, mas ele estava com o ouvido sensível. Ele tinha sido ensinado, mas ele não tinha experiência com o Senhor. E quando ele ouviu chamar Samuel, Samuel, ele foi a Eli, porque era a voz que ele conhecia. Só que Eli, logo no início, ele não entendeu por que Samuel tinha ido lá. Eu não chamei Samuel, volte e vá dormir. Mas pela 3ª vez que Samuel foi ao profeta, ele disse: volte para a cama. E quando você se deitar, se você ouvir a voz, responda. Como foi que era para responder? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, aqui está o teu servo ouve. Então nós crianças de 0 a 100 anos, porque quando Deus olha lá do céu, Ele não vê a nossa idade, Ele vê tudo como um povo escolhido e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando Ele olha lá de cima, Ele quer falar com cada um de nós. E às vezes a gente não ouve porque a gente não está dando a importância necessária para ouvir. A gente não está com nossos ouvidos sensíveis. O nosso Deus Ele fala conosco de várias formas. Desde quando a gente entrou aqui na casa do Senhor, Ele tem falado através do louvor, através da palavra, da apresentação, das oportunidades. Deus usa várias maneiras de falar conosco. Mas nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis, né, Cauane? A gente precisa estar com o ouvido sensível, porque se a gente não tiver com o ouvido sensível, a gente vai ouvir a voz de Deus? A gente conhece Cauane um pouquinho de tempo, é por isso que a tia Érica chama assim Cauane o tempo todo, que a gente já conhece tia Val há um tempinho. Aí a gente conhece que Cauane Maria, que é filha da minha colega de infância, Márcia, estudamos juntos, então a gente conhece elas duas, então a gente fala mais delas duas. As outras eu ainda não decorei os nomes, mas eu já conheço alguns rostinhos aqui. Então, por isso que a tia Érica está chamando Maria e Cauane, porque são pessoas que a tia Érica já conhece. Então, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje, o Senhor traz uma pequena reflexão para nossas vidas. Ele fez um sacrifício por mim e por você. Ele morreu numa cruz. Ele morreu na cruz porque o tempo dele estava se cumprindo. Naquela época, só se podia falar com Deus através de um sacerdote.
E Jesus veio quebrar esse protocolo. Ele disse: eu vou morrer na cruz para dar direito a vocês ter um contato direto comigo. Não vai precisar mais ir ao sacerdote. Não vai precisar esperar o sacrifício anual. Não vai esperar um tempo para falar com Deus. Você pode simplesmente se ajoelhar e falar comigo. Não precisa ter internet, não precisa ter Wi-Fi, não precisa estar nas redes sociais. Basta tão somente estar comigo contrito no seu coração, porque eu vou falar com você todos os dias, assim diz o Senhor. Ele está disponível para quem quiser falar com Ele. Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. E a única coisa que Ele pede para cada um de nós é que nós estejamos com os ouvidos sensíveis, porque Ele quer falar conosco a todo momento. Será que se Ele não tivesse feito esse sacrifício, nós estaríamos aqui hoje sentados ouvindo falar da palavra do Senhor? Não. Existem países onde é proibido a gente cultuar, a gente ir para uma igreja, a gente carregar a palavra do Senhor. O tempo de Deus chegou, o tempo de Cristo rasgar o véu chegou, mas existem lugares onde a opressão é muito grande. Nós não podemos cultuar o nosso Deus livremente. Aqui no Brasil ainda podemos fazer isso. O tempo de Deus, ele chega na minha e na sua vida. E hoje, Jesus pagou esse alto preço, mas ele não está na cruz. Ele não continua lá na cruz. Ele ressuscitou. Ele está de braços abertos, esperando tão somente uma posição nossa. Esperando que eu e você diga: Senhor, eu te aceito, eu te recebo no meu coração. O seu tempo na minha vida é chegado. Eu até agora, Senhor, eu fiz tudo o que estava no meu coração, mas agora eu quero fazer tudo conforme o seu propósito e a sua vontade. Porque é muito bom ser crente, gente, irmãos. É muito bom ser crente, porque a gente passa e a gente vê tantas pessoas em dificuldade e se desesperam e às vezes tiram a sua própria vida. Mas quando a gente está com Jesus no nosso barco, Ele nos dá a receita de passarmos por todos os problemas, por todas as aflições e sairmos vitoriosos. Nós saímos com a confiança de que tudo vai dar certo, assim como o hino que Cauana cantou. A gente chora, mas a gente sabe que há um Deus que cuida de nós. Que todo momento da nossa vida que a gente passa, que a gente acha que está ruim, poderia ser pior, mas o Senhor colocou a sua mãozinha na frente e não permitiu que o pior chegasse em nossa vida, para que nós possamos contar o testemunho. Porque lá na frente vai ter alguém que vai passar por uma situação que você está passando e você vai ter um testemunho para contar. Vai dizer: você vai vencer, porque eu venci. Eu chorei, eu sofri, mas eu venci. E será que hoje todos que estão aqui já se entregaram verdadeiramente de coração para Deus? Já abriu a porta do seu coração e já fez a confissão, dizendo: Jesus, entra no meu coração, vem viver comigo. Jesus aqui, ó, como a tia: toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem me morar. Quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele faz uma transformação, Ele faz uma limpeza, Ele aguça os nossos ouvidos, Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Não é que nós viveremos neste mundo sem aflições, mas nós teremos a certeza de que nós entraremos na tempestade e sairemos vencedores. Nós entraremos nas aflições e o Senhor nos dará a vitória. E hoje eu quero perguntar a vocês crianças, a vocês adultos, aqueles que vêm para a igreja há muito tempo já, visita, mas ainda não convidou Jesus para entrar no seu lar. Ainda não convidou Jesus para entrar aqui, não fez essa aliança com Deus. Escolha hoje o tempo de Deus.